e estreou Travessia, o novo cartaz das 21 horas da Globo. E uma coisa, ela já deixou claro desde seus primeiros segundos no ar: pobre de quem não sabe voar. É preciso saber voar para embarcar nas histórias da Glória Pérez. A novela já começou de uma forma bem estranha, com os créditos no meio das primeiras cenas lá nos Lençóis Maranhenses. Deu a entender para o público que a novela não ia mostrar uma abertura, mas ela mostrou. A primeira fase da novela se passa em São Luís e está datada mais ou menos entre 2004 e 2005. Sabemos que a novela se passa nesse período porque o shopping virtual do Guerra, que é um dos personagens principais, tem os avatares e roupas virtuais que remetem aos primeiros metaversos, lá o Second Life, criado mais ou menos nessa mesma época. Sim, a gente sabe que já existia o The Sims naquela época também. Só que o The Sims ele é um jogo e não uma simulação virtual da vida como o Second Life era. A novela já peca pela incoerência. Guerra fala de drones fazendo entregas, algo que não era tão falado ou pensado entre 2004 e 2005. Pobre de quem não sabe voar. Coisas de Glória Pérez. O destaque mesmo desse primeiro capítulo não foram as histórias de Brisa ou de Ari. Eles eram coadjuvantes na novela, que em tese eles são os protagonistas. Mostraram sim eles quando crianças e que estavam crescendo, mas ficou só nisso. Não houve maior profundidade no desenvolvimento dessa parte da história deles. A única polêmica que eles levantaram foi só um beijinho, um selinho que os adolescentes deram ali na passagem de tempo. Nesse primeiro capítulo, a maior parte do tempo foi dada para a história da Débora, Leonor, Guerra, Moretti e Cidália. Esses personagens dominaram a cena e tudo foi feito para explicar o nascimento da Kiara, que a gente já sabe é a verdadeira protagonista da história. A Globo não ia fazer tudo o que ela fez para ter a Jade Picon na novela para dar um papelzinho qualquer para ela que não seja um papel de uma protagonista, né? A Globo quer fazer da Kiara uma nova Vivi Guedes. Débora se envolveu com Guerra, fez ele se apaixonar por ela e depois ela foi flagrada na cama com Moretti. E aí rolou uma cena em que o Moretti se joga da marquise do quarto. Mas vocês sabem, é a Glória Pérez, ele não morre. Ele vai parar no hospital, fica todo quebrado. E também teve um aumento lá da Cidália apaixonada pelo Guerra e disposta a fazer de tudo para esconder e abafar essa história. E depois disso, exploraram a decadência da Débora. Grávida, ela foi rejeitada pelo Moretti e também pelo Guerra. Ela acabou morrendo em um acidente muito mal feito, onde ela sequer estava segurando o volante do carro ou dirigindo. A gente viu uma ótima atuação da Grazi Massafera. Ela tem melhorado bastante na profundidade de seus personagens. Não é à toa que o público se emocionou com essas primeiras cenas e disse que ela carregou esse primeiro capítulo nas costas. Moretti quis fugir da responsabilidade e foi refazer a vida dele em Portugal. E depois disso, ele sumiu. Só vimos ele brindar em uma cena pouco depois, enquanto a Débora estava na total decadência. Guerra se sentiu culpado pela morte de Débora e resolveu pegar a filha dela para criar como se fosse a filha dele. Aí, pouco depois, rolou uma passagem de tempo. Eles usaram imagens na vertical para sinalizar a mudança nos hábitos de consumo de mídia. A própria abertura da novela também deu bastante destaque para imagens em vertical que remetem a um celular. Essa é a maior referência de passagem de tempo que a novela podia colocar para a gente entender. Brisa só voltou a aparecer na história no terço final, já como uma mulher feita e até mesmo casada com Ari e com direito a um filho. Lucy Alves estava deslumbrante no papel. E o Chay Suede também. Ele estava muito diferente do Domênico, que foi o seu último grande papel na televisão. As cenas que mudavam as localizações e ambientações que misturavam metaverso, cultura do Maranhão e Portugal causaram uma confusão. Essa fusão de imagem de todos esses lugares deixou a gente perdido e sem saber aonde é que a ação estava acontecendo. Mas é preciso saber voar. E é só voando que a gente entende essas viagens da Glória Pérez.
O mais irreal da trama foi a cena final. Essa cena sequer se passava no Brasil. A cena que dá sentido à palavra que é o título da obra começou com duas crianças em Portugal brincando com o aplicativo de deepfake. Eles perguntam o que seria interessante para viralizar nas redes sociais e um deles sugere uma sequestradora de crianças. Eles encontram uma notícia de uma mulher em Portugal. Eles estão em outro país e pesquisam por um rosto feminino. Aí eles encontram o rosto de uma mulher lá no Maranhão. Eles usam o rosto dela em uma montagem super mal feita e essa montagem viraliza em outro país, o Brasil. E a Brisa, que vai para o Rio de Janeiro atrás de seu marido, vai acabar linchada por uma coisa que aconteceu em outro lugar. É preciso saber voar. Não esqueçam das palavras de Glória Pérez. Nem vamos falar dos aspectos técnicos, porque poucas coisas na Globo são mal feitas. Mas não dá para negar que, por enquanto, essa novela só vai ficar por aí mesmo. Nem tudo que é bem feito é garantia de sucesso. E quando nós falamos do sucesso, a gente se refere aos números do Ibope. Travessia estreou com 25,7 pontos de média. Uma das piores estreias de novela das 21 horas. Só perdeu para Um Lugar ao Sol, que teve 25,3 de média. Ao longo de sua exibição, Travessia também não mostrou maior reação. O seu maior pico foi de 27 pontos, muito abaixo do que Pantanal costumava dar, e muito abaixo da estreia que Pantanal teve. Em março, Pantanal estreou com 28 pontos de média e 30 de pico. Apesar dessa estética de série, com créditos fora da abertura e outros elementos, como um capítulo centrado em uma história, pouco explorando as outras, Travessias tem todos os elementos de um folhetim e de um novelão clássico. Agora, se esses elementos vão ser suficientes para segurar o público por 190 episódios, isso só o tempo dirá. A julgar pelo desinteresse no primeiro capítulo, onde a audiência não reagiu e nem melhorou a audiência que recebeu do Jornal Nacional, a Globo vai ter que se virar nos 30 para chamar a atenção do público. Talvez tivesse sido melhor a Globo ter colocado Todas as Flores. A escolha por Glória Pérez foi para segurar a audiência de Pantanal. E se isso não se concretizar, a emissora terá gasto muito dinheiro para promover um fracasso, tendo uma outra obra muito mais interessante para estrear. E por enquanto, nenhuma outra obra nesses últimos 4 anos conseguiu repetir o sucesso de A Dona do Pedaço. Essa sim, a última grande novela que mobilizou o país inteiro e chegou a dar 44 pontos de média no final. E o filtro de Instagram na cara da Josi ainda não foi superado. E parece que não vai ser superado agora.